Bom, então vamos para a nossa segunda aula, intitulada Micróglia no contexto das drogas de abuso, mocinha ou vilã. E é nessa aula que a gente vai entrar no tema do módulo, propriamente dito, que é tentar entender, então, o papel do sistema imunológico no contexto de uma desordem psiquiátrica. Bom, só relembrando, então, a nossa primeira aula, em que a gente viu os mecanismos intracelulares da plasticidade sináptica. Então, a gente viu aqui que as drogas de abuso, então, elas vão aumentar, alterar a concentração dos níveis de neurotransmissores na fenda sináptica. Esses vão se ligar em seus respectivos receptores e ativar vias de segundos mensageiros, que no final das contas vai induzir a produção de diferentes proteínas que estão relacionadas com essas estruturas sinápticas. Então a gente tem aqui, por exemplo, a cocaína, que altera a densidade das espinhas dendríticas, E aí a gente vê aqui um animal controle, e a gente vê uma certa quantidade de espinhas dendríticas, e um animal tratado com cocaína, e a gente observa, então, o aumento dessas espinhas dendríticas. E agora eu vou falar, então, um pouquinho do mecanismo intracelular da cocaína, porque ela é a droga de abuso que eu mais trabalho no meu laboratório. Então, a gente tem aqui um neurônio da área tegmentar ventral, emitindo uma projeção para o neurônio no núcleo accumbens. Então, a gente tem aqui a cocaína, bloqueando o transporte da dopamina. Então tem um aumento da dopamina na fenda sináptica, e aí a gente vê aqui a dopamina se ligando em seu receptor metabotrópico, ativando essas vias intracelulares, e então induzindo a síntese dessas proteínas que estão relacionadas com essas alterações plásticas que ocorrem. Então aqui a gente vê novamente esse mecanismo, e a gente vê a dopamina, como foi dito no exemplo anterior, e a gente vê que não são apenas os neurotransmissores que são capazes de ativar essas vias intracelulares que culminam nessa alteração dessa síntese de proteínas relacionadas às estruturas plásticas. Nós temos aqui os fatores neurotróficos, que também são capazes, então, de ativar essas vias, como, por exemplo, a gente tem o BDNF nessa figura, mas existem outros fatores neurotróficos que também estão relacionados com essas vias de plasticidade sináptica. E, recentemente, alguns estudos começaram a demonstrar que as próprias citocinas, ou seja, IL-1-beta, TNF-alfa, IL-6, elas também são capazes, então, de ativar essas vias intracelulares relacionadas aos processos plásticos do cérebro. Então, com isso, alguns outros estudos também começaram a observar que usuários de cocaína, eles apresentam uma alteração dos níveis de citocinas séricas. Então, nesses estudos, eles viram que usuários de cocaína apresentam um aumento dos níveis de IL-6 e de IL-10 no sangue. E aí que começaram a perceber, então, que poderia existir uma relação entre o sistema imunológico e o uso de drogas. Mas, e o que a micróglia tem a ver com isso? Que célula que é essa, Então, a micróglia que a gente tem aqui, ela é a principal célula do sistema imunológico presente no sistema nervoso central, onde ela é capaz de se comunicar com as outras células, por exemplo, os astrócitos, os neurônios e os oligosdendrócitos. Bom, a principal função da micróglia é perceber alguma alteração naquele sistema, como, por exemplo, uma injúria, que você tem, às vezes, morte celular e tem a liberação desses debris celulares, ou então a presença de algum patógeno. Então, a micróglia, através de seus receptores, principalmente da família Toll, ela reconhece essas alterações, aí ela passa de um estado, digamos que inativo, que a gente chama de quiescente, e ela começa, então, a se transformar numa micróglia ativada, onde ela vai modificando o seu fenótipo. Então, a gente tem aqui uma micróglia em seu estado normal, que é o quiescente, em que ela tem um corpo celular pequeno e ela é bem ramificada. E aí, quando ela é ativada, pela presença, às vezes, de um patógeno, ou então de um resto celular, às vezes de uma apoptose que ocorreu, ou de uma necrose, então essa micróglia começa a ser ativada, vai mudando sua morfologia e passa a ter um perfil mais ameboide, como a gente vê aqui. E essa micróglia, então, ela vai começar a liberar algumas citocinas ou inflamatórias ou anti-inflamatórias para tentar restabelecer a homeostase desse sistema. Durante anos, a micróglia ela foi vista apenas como uma célula estática com funções fisiológicas mínimas em um ambiente saudável, ou seja, é aquilo que eu falei.
pensavam que a micróglia, um ambiente que estava normal, ela não estava fazendo muita coisa. E aí, na presença dessas situações, por exemplo, de injúrias ou de patógenos, é que ela se tornava uma micróglia ativada e aí sim ela teria alguma função. Só que com o avanço da ciência, eles começaram a ver que não é bem assim. E que num ambiente saudável, a micróglia também desempenha diversas funções. Como, por exemplo, a gente tem aqui a participação no desenvolvimento neuronal, onde a micróglia está muito relacionada com essa questão de morte celular programada, né? Ou seja, apoptose. Então, durante o desenvolvimento neuronal, né, naquela fase embrionária, a micróglia é muito importante. Ela também participa, então, desses processos de interações sinápticas, participando ativamente da eliminação, né, sináptica, da poda sináptica, onde acaba fagocitando alguma sinapse antiga. E a micróglia também pode participar, então, da síntese, né, da produção de novas conexões sinápticas. Além disso, ela também é muito importante no processo de neurogênese adulta, ou seja, na formação de novos neurônios. Então, sabendo dessas funções da micróglia, alguns estudos começaram a tentar entender, então, qual que seria o papel da micróglia nas desordens psiquiátricas e neurológicas. Bom, então voltando nessa parte, então, dessa capacidade da micróglia de participar desses processos de plasticidade sináptica, foi visto, então, que a micróglia pode participar, então, de forma direta, de uma forma bem direta mesmo, um contato micróglia-neurônio, como a gente vê nesse estudo aqui. Então, aqui nessa figura, a gente tem em vermelho uma ramificação microglial e em azul o resto de uma espinha dendrítica. E a gente pode ver aqui que no início a espinha dendrítica está aqui no cantinho e o ramo da micróglia está aqui em cima. E aí a micróglia vai começar a fagocitar esse resto de espinha dendrítica, ou seja, ela está participando de uma eliminação de uma sinapse. Aqui embaixo a gente já vê o contrário, a gente vê um terminal axonal em verde, e aí chega aqui a ramificação da micróglia em vermelho, e essa ramificação da micróglia começa a induzir a formação de uma nova espinha dendrítica. Então aqui eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Então é aquele vídeo que eu falei inicialmente, daquele slide anterior, que a gente vê em vermelho a ramificação da micróglia fagocitando esse resto de espinha dendrítica que está em azul. E aqui o outro processo, em que tem o terminal axonal e a gente vê a ramificação da micróglia em vermelho, formando então, né, participando então da síntese de uma nova conexão sináptica. Além disso, ela também participa desse processo de plasticidade sináptica de uma forma mais indireta, onde a micróglia ela é capaz de produzir, por exemplo, fatores neurotróficos, como o BDNF, que foi aquele que eu mostrei anteriormente, que está relacionado com esse processo então de plasticidade sináptica. Então a gente vê nesse estudo, esse animal aqui, CX3CR1-CRI, ele é um animal geneticamente modificado para avaliar a questão do BDNF apenas microglial, porque outras células também podem produzir BDNF, como neurônio. Então, nesse estudo, a gente vê que um animal que tem a produção de BDNF deficiente, o BDNF microglial, aqui em preto, ele tem um prejuízo na formação dessas espinhas dendríticas durante um processo de aprendizado. Ou seja, acaba então que o BDNF microglial é muito importante para a plasticidade sináptica durante um aprendizado normal. Então, com isso, alguns estudos começaram a tentar saber qual seria o papel da micróglia num contexto de drogas de abuso, já que é uma desordem psiquiátrica. E aí eles começaram a ver que inibir a ativação dessa micróglia acaba revertendo as alterações comportamentais induzidas pela cocaína. Então, nesse primeiro estudo, nós temos o ibudilaste, é uma droga que é inibidor da fosfodiesterase, mas também é utilizado como bloqueador da micróglia. Então, nesse estudo, eles avaliaram um teste que se chama sensibilização comportamental, que eu vou falar um pouquinho mais na aula prática, em que avalia, então, a atividade locomotora do animal. Então, a gente tem aqui no eixo Y a distância total percorrida e no eixo X o tempo. E a gente pode ver aqui que um animal tratado com cocaína, ele apresenta um aumento, então, dessa distância total percorrida. Só que o animal tratado com cocaína mais o ibudilaste nessas duas doses, ele apresenta uma distância total percorrida menor do que o animal tratado apenas com cocaína.
Nesse outro estudo, a gente observa também o mesmo teste comportamental, que é a sensibilização, só que aqui no eixo X a gente vê o tempo, só que ao longo dos dias, né? Aqui foi em minutos e aqui ao longo dos dias. Então a gente vê novamente que o animal tratado apenas com cocaína, que é o triângulo, ele vai aumentando a sua atividade locomotora ao longo dos dias. E aqui a bolinha, que é o animal tratado com minociclina e cocaína, que a minociclina ele é um antibiótico que também é capaz de inibir a atividade da micróglia, a gente vê que esse animal apresenta uma diminuição da atividade locomotora em relação ao animal tratado apenas com cocaína. Então, o que a gente está vendo nesses estudos? Que a cocaína ela é capaz, então, de induzir uma alteração comportamental, que é o aumento da atividade locomotora dos animais ao longo do tempo. E que inibir a micróglia acaba revertendo essas alterações comportamentais. Tá, e aí eles começaram a se perguntar como que ocorre, então, essa interação entre a micróglia e a cocaína. E aí os estudos começaram a demonstrar que a cocaína ela é capaz de se ligar diretamente na micróglia no receptor que a gente chama de TOL4, porque, como eu disse anteriormente, a micróglia ela precisa reconhecer um resto celular, né, ou então algum patógeno para ela poder ser ativada. E esse reconhecimento é através dessa família dos receptores TOL, da família do... Então, aqui a gente vê que a cocaína se liga diretamente nesse receptor TOL4 presente na micróglia, sendo reconhecida então como uma substância exógena. E aí eles começaram a especular uma possível via em que a gente vê então a cocaína se ligando ao receptor TOL4. E como a gente pode ver aqui na figura, não apenas a cocaína, né, mas outras drogas de abuso, como por exemplo a morfina e o álcool, se ligam então nesse receptor TOL4, ativando vias intracelulares. Então, por exemplo, aqui ativou a via do NF-κB, que está relacionada então com a síntese de diferentes citocinas. E aí alguns estudos começaram a demonstrar que ao inibir essa via, você começava então a reverter as alterações comportamentais induzidas pela cocaína. Então, nesse primeiro estudo, mostrou que inibindo o próprio receptor, né, usando um antagonista do receptor TOL4, você revertia as alterações induzidas pela cocaína. Nesse daqui, foi inibindo a atividade microglial, mostrou que você também tinha uma reversão. E nesse terceiro estudo aqui, eles já demonstraram que inibindo a ação da citocina, né, que a citocina é o produto final daquela via. Então, inibindo a citocina, a ação daquela citocina, você também era capaz de reverter essas alterações comportamentais induzidas pela cocaína. Ou seja, de forma mais didática, o que esses estudos estão mostrando? Então, aqui eu tenho aquela via que eu acabei de falar, da cocaína, se ligando ao receptor TOL4, ativando vias intracelulares que culminam na ativação microglial e na liberação de diferentes citocinas. Então, ao inibir o receptor TOL4, você inibe toda essa cascata aqui e o resto não acontece mais. Então, inibindo o TOL4, você inibe essa ativação dessas vias intracelulares. Ou então, inibindo a própria ativação microglial, né? Ou a própria citocina, essa liberação de citocinas. Tudo isso reverte, então, essas alterações comportamentais. Por quê? Quando você não tem mais as citocinas, e a gente viu que as citocinas também são capazes de modular aquelas vias intracelulares relacionadas à plasticidade sináptica, então, inibindo as citocinas, você não tem mais essas alterações plásticas induzidas pela cocaína. E, consequentemente, não tem mais as alterações comportamentais que estão relacionadas à cocaína, como, por exemplo, a gente vê aqui esse comportamento de busca pela droga. Além de toda essa via, né, de citocina que eu acabei de falar, a micróglia ela também é capaz de liberar BDNF. Então, a gente vê aqui nesse estudo uma cultura celular, ela foi estimulada com cocaína. E aí eles avaliaram a quantidade de BDNF microglial e a quantidade de BDNF neuronal. Então, a gente vê aqui no resultado do gráfico, aqui no eixo Y a gente vê a concentração de BDNF e aqui no eixo X a gente vê a exposição de cocaína ao longo do tempo. Então, a gente pode ver aqui nessa linha aqui embaixo que o BDNF neuronal ele não está aumentando tanto ao longo do tempo em resposta ao estímulo da cocaína, enquanto o BDNF microglial ele vai aumentando. Ou seja, esse estudo já começa a demonstrar que o BDNF da micróglia talvez seja até mais importante do que o próprio BDNF neuronal.
na participação dessas alterações plásticas. Então, nisso tudo a gente vê o quê? A micróglia seria como uma vilã no contexto das drogas de abuso, porque você teria, então, o estímulo da cocaína no animal, induzindo, então, algumas alterações plásticas, em que a micróglia participaria, então, ativamente dessas alterações plásticas. Tanto, então, como nesse exemplo aqui, induzindo a formação de novas sinapses, ou então fagocitando sinapses antigas, né? Porém, alguns outros estudos foram pelo lado oposto e mostraram, na verdade, a micróglia como mocinha. Então, esse estudo aqui, ele utilizou o MPLA, que é uma droga que deixa a micróglia mais ativada do que ela fica normalmente, né? Ou seja, a gente já teria, na hora que o animal fosse tratado com cocaína, esse animal ele já teria uma micróglia mais ativada. Então, a gente vê aqui que o animal tratado com cocaína e MPLA, que são esses dois aqui embaixo, eles acabam tendo uma diminuição dessa alteração comportamental. Ou seja, aqui é o mesmo teste, tá, gente? É sensibilização comportamental, onde é avaliada a distância total percorrida ao longo do tempo. Então, quando esse animal que tem uma micróglia mais ativada, ele tem uma redução desse comportamento, o que esse estudo começa a sugerir? Que, na verdade, houve um aumento, né, já que tem uma micróglia mais ativada, houve um aumento do papel neuroprotetor da micróglia, porque, como eu falei anteriormente, ela tem uma função de homeostase. Quando ela vê um desequilíbrio naquele sistema, ela tenta fazer uma proteção e trazer de novo aquele sistema para o equilíbrio, que foi isso que a gente vê nesse resultado aqui. E nesses dois gráficos aqui, a gente já vê outro resultado desse estudo, que, por exemplo, eles usaram novamente animais geneticamente modificados, esse CX3CR1. Esse animal aqui nesse estudo, do CX3CR1, esse animal, a micróglia dele não produz TNF-alfa, que é uma citocina muito importante. Quando esse animal ele não produz TNF-alfa, que é esse cinza aqui, o TNF-alfa apenas o microglial, esse animal acaba tendo uma piora do comportamento induzido pela droga, ou seja, porque não tem a citocina, ele tem uma perda, né, dessa proteção induzida pela micróglia, dessa neuroproteção. Já esse animal aqui, quando ele é geneticamente modificado para avaliar o TNF-alfa do astrócito, e a gente vê que não tem diferença. Então, só vê diferença apenas quando é o TNF-alfa microglial, ou seja, a micróglia exerce um importante papel neuroprotetor. E quando ela perde esse papel neuroprotetor nesse resultado, acaba que tem uma piora do comportamento. Ou seja, por um lado a gente tem uma micróglia que faz um papel de vilã e por outro a gente tem uma micróglia que faz um papel de mocinha, que está na verdade protegendo. E aí a gente se faz o seguinte questionamento: qual que é o real papel da micróglia no contexto das drogas de abuso? Ela é mocinha? Ela é vilã? O que acontece? Então, infelizmente, a gente ainda não sabe. Por quê? Os estudos nessa área são bem escassos, é uma coisa muito nova. Tentar entender o papel do sistema imunológico em contexto dessas desordens psiquiátricas, né, principalmente olhando só para uma única célula, é algo muito recente. Então, nós ainda não temos um conjunto de evidências científicas que seja tão robusto a ponto da gente poder falar, olha, o papel da micróglia é esse. Então, infelizmente, eu ainda não consigo falar para vocês qual que seria o papel real da micróglia nesse contexto. Mas a ciência, infelizmente, é desse jeito mesmo. Você vai tendo estudos que vão te dando várias evidências científicas até que você consiga entender realmente o mecanismo fisiológico de algo. Bom, e como mensagem final que eu queria deixar para essa aula é que para vocês verem que existe uma complexa comunicação entre o nosso sistema imunológico e o nosso sistema nervoso central. Mas não apenas entre o nosso sistema imunológico e o nosso sistema nervoso, entre o nosso corpo todo, né? Que é o tema, inclusive, do nosso curso de verão. E a gente tentar entender como que ocorre a conversa entre esses diversos sistemas é muito importante para a gente entender melhor a fisiopatologia, né, de diversas doenças e também propor novas estratégias terapêuticas. Obrigada!